E é legal porque é legal a gente pensar isso, porque assim, eu acho que isso é um problema muito comum no nosso meio reformado, porque com a ascensão do movimento pentecostal e dos movimentos carismáticos, criou-se então um certo preconceito, e aqui utilizando o termo bem de forma bem técnica, né? Ou seja, criou-se um Uhum. conceito equivocado, então, vamos chamar assim, de que fervor, de que vida, de que até mesmo sentimento na hora da exposição da mensagem e na hora da exposição eu digo para os dois, para quem está expondo e para quem está acompanhando aquela exposição. Criou-se uma ideia de que o desejar então esse fervor, essa vida, como você estava citando, Uhum. é algo que é algo é coisa de pentecostal, então a gente tem que tirar isso porque o nosso culto deve ser racional. E eu acho que, como a gente bem viu no seminário, né, quando você vai ver a vida de homens como Jonathan Edwards, de homens como Calvino, de homens como Spurgeon, né, John Knox e vários outros grandes homens aí da história da igreja, a gente vê que na realidade isso não é que isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de crente, né? Exatamente. E o pessoal fala muito de Calvino, um grande exegeta, né? Você vai ver aí grandes comentários dele, né? Ele comentou praticamente o Novo Testamento todo. Você tem o comentário dos Salmos também, de diversos livros da Bíblia. Mas ele era conhecido como o teólogo do Espírito Santo, né? Isso é que é interessante. Sim. A parte de toda a sua intelectualidade, a despeito disso tudo, a despeito da grande mente que foi Calvino, ele era um teólogo que sabia que dependia, né, única e exclusivamente do poder do Espírito Santo do Senhor. Isso é interessante, cara, é interessante, é um tapa na cara, né, da gente, na verdade. Sim. Isso eu falo para mim como reformado e presbiteriano, principalmente, agora eu vou dar um puxão de orelha em nós presbiterianos, né, que, cara, eu amo teologia, eu amo academia, eu amo ler livros teológicos, eu amo ver vídeos do resenha e descobrir qual livro eu vou ler depois e tal. Minha vida é isso, eu amo isso, fazer isso, né? Mas a gente tem que entender que o Labutari está sempre junto com o horário, né? Essa vida de devoção, essa vida de contemplativa também, de contemplação ao Senhor, de se olhar o belo e ver o quão maravilhoso é Deus naquilo e através daquilo, né? Isso impacta a nossa vida, né? Isso mexe com as nossas emoções, isso mexe com a nossa mente, isso mexe com a nossa maneira de enxergar cada coisa, enxergar a nossa família, enxergar o nosso amigo, enxergar a nossa igreja. Cada área muda, né? Não estou falando que você tem que ser uma pessoa que tem que estar dentro da sua igreja e estar dando aleluia, glória a Deus, não é isso que eu estou falando. Mas se o evangelho não produz nas nossas vidas um fervor, sabe? Um desejo grande para buscar a Deus o tempo todo, por orar por Ele, né? Porque a oração é a declaração de dependência do Senhor. Se o Evangelho não produz em nós esse fervor e essa busca incessante, sabe? Incessante do Senhor e dependência, não produz dependência nele também, tem alguma coisa errada conosco, meu irmão. E eu acho que eu tenho visto isso, que muita gente seca, frívola, diante de um evangelho verdadeiro que, a despeito de qualquer dificuldade, de qualquer sofrimento, né? Você lê Filipenses, você vai ver isso. É um evangelho que produz alegria incessante na vida do cristão. Diante de Sim. pandemia, diante de sofrimento, diante de tribulação, diante de perseguição, isso aí não é novidade na vida da igreja. A igreja sempre foi perseguida e não vai ser nada nessa vida que aconteça que vai deixar que a igreja seja perseguida, né? Mas diante disso tudo, o evangelho produz vida verdadeira, né? No cristão, na vida da igreja, né? Isso é maravilhoso, cara. Eu falo isso com alegria no coração mesmo.